Tinha dias que mal conversávamos. A casa, que deveria ser um lar de amor, estava virando uma prisão para ambos. Eu me sentia sozinha, mesmo estando casada. Dormia ao lado dele toda noite, mas era como dormir ao lado de um estranho. Minha mãe começou a perceber que algo estava muito errado. Me chamou na casa dela num domingo depois do culto. Beatriz, senta aqui. Preciso falar com... É você. Sentei nervosa. O que está acontecendo com você e o Rodrigo? Vocês não estão bem. Todo mundo na igreja está percebendo? Tentei mentir mais uma vez. Está tudo bem, mãe. Ela balançou a cabeça. Não está. Você está infeliz. Emagreceu demais, tem olheiras. Não sorri mais. E cadê o neto que você me prometeu? Não aguentei mais. Comecei a chorar ali mesmo. Um choro desesperado que vinha de meses de sofrimento contigo. Minha mãe me abraçou assustada. O que foi, filha? O que esse homem fez? Com você? Ele te bate? Balancei a cabeça. Pior que isso, mãe. Ele não me toca. Nunca me tocou. Nenhuma vez em 1 ano e meio. Ela se afastou, olhando para mim confusa. Como assim não te toca? Vocês são casados. Eu sei. Chorei mais alto. Mas ele sempre tem desculpa. Sempre diz que tem um problema de saúde. Mas eu fui no médico e descobri que ainda sou virgem, mãe. Virgem. Minha mãe ficou branca. Isso não é possível. Vocês dormem na mesma cama? Dormimos. Mas ele não quer nada comigo. E eu? Não aguento mais. Me sinto feia, rejeitada, inútil. Não sei mais o que fazer. Ela ficou em silêncio por um longo tempo, processando. Finalmente disse: Isso não é normal, Beatriz. Homem que não toca na esposa ou está com outra, ou... Ela não terminou a frase, mas eu sabia o que ela ia dizer. Ou é outra coisa, completei. Ela me olhou nos olhos. Você suspeita de alguma coisa? Contei a ela sobre as visitas ao Jonas, sobre o toque que vi, sobre as ligações misteriosas, sobre como Rodrigo evitava qualquer intimidade comigo. Minha mãe ouvia com uma expressão cada vez mais séria. Quando terminei, ela suspirou fundo. Beatriz, você precisa confrontar esse homem. Precisa exigir a verdade, porque, seja qual for a verdade, você merece saber. Você merece viver uma vida de verdade, não essa mentira. Balancei a cabeça. Tenho medo, mãe. Medo do que vou descobrir. Eu entendo. Mas o medo não pode te paralisar para sempre. Ela tinha razão. Eu não podia continuar vivendo naquela incerteza, naquela angústia. Tinha que confrontar Rodrigo de uma vez por todas. Tinha que exigir a verdade, doesse o quanto doesse, porque a mentira estava me matando por dentro. Saí da casa da minha mãe determinada. Naquela noite, quando Rodrigo chegasse do trabalho, eu ia falar, ia exigir resposta, ia acabar com aquela farsa de casamento. Mas quando cheguei em casa, encontrei algo que confirmou minhas piores suspeitas e que tornaria a confrontação ainda mais dolorosa do que eu imaginava. Quando entrei em casa naquela tarde de domingo, tudo parecia normal, até que fui para o quarto guardar minha bolsa e vi o telefone celular do Rodrigo em cima da cama. Ele tinha esquecido. Era um daqueles celulares antigos com um tecladinho que ele tinha comprado há alguns meses, dizendo que era para a empresa entrar em contato com ele mais fácil. Nunca tinha mexido no celular dele, mas naquele momento, com todas as suspeitas fervilhando na minha cabeça, peguei o aparelho. Minha mão tremia quando abri a caixa de mensagem. Tinha várias mensagens de um número que não tinha nome, só aparecia o número. Abri. A primeira mensagem dizia: Amor, estou com saudades. Quando vamos nos ver de novo? Meu estômago embrulhou. Rolei para cima para ver as mensagens anteriores. Rodrigo respondia: Eu também estou com saudades, mas é difícil sair sem levantar suspeitas. Amanhã talvez eu consiga. Continuei lendo, cada palavra sendo uma facada. Te amo. Penso em você toda hora. Ela não. Desconfia de nada. Sentei na cama com as pernas bambas. Ele tinha outra mulher. Depois de tudo, depois de 1 ano e meio, me fazendo acreditar que tinha um problema de saúde, ele estava com outra pessoa.
Continuei lendo as mensagens, cada uma mais dolorosa que a anterior. Tinha mensagens românticas, mensagens sexuais explícitas que descreviam coisas que ele nunca tinha feito comigo. Coisas que eu nem sabia direito o que eram porque era virgem. Meu marido estava tendo uma vida sexual plena, só não era comigo. Mas então, lendo mais atentamente, percebi algo. O outro sempre assinava as mensagens como J e usava termos masculinos. Meu lindo, meu gostoso, meu amor, J, Jonas. Não era uma mulher, era um homem. Rodrigo estava tendo um caso com Jonas. Senti uma náusea tão forte que tive que correr para o banheiro. Vomitei tudo que tinha no estômago, sentei no chão do banheiro frio, abraçada na privada, chorando convulsivamente. Tudo fazia sentido agora. Um sentido horrível, devastador, mas fazia sentido. Rodrigo era gay, tinha casado comigo para esconder, para ter uma fachada de normalidade perante a igreja e a sociedade. Eu era a capa dele, a mentira conveniente que permitia que ele vivesse sua vida de verdade em segredo. Todos aqueles sábados que ele dizia que estava visitando o amigo, estava tendo encontros românticos. Todas aquelas noites que ele dormia do meu lado sem me tocar, provavelmente estava pensando nele. Fiquei ali no chão do banheiro por não sei quanto tempo, até ouvir a porta da frente se abrindo. Beatriz, você está em casa? Era Rodrigo. Tinha voltado para buscar o celular. Me levantei trêmula, lavei o rosto e saí do banheiro. Ele estava no quarto procurando. Ah, aqui está, disse pegando o celular da cama. Pensei que tinha perdido. Olhei para ele com uma mistura de ódio e dor que nunca tinha sentido antes. Você estava procurando isso? Perguntei com a voz saindo estranha. Ele percebeu algo no meu tom. Estava. Por quê? Li suas mensagens, Rodrigo. Li todas. Vi a cor sumir do rosto dele. O celular caiu da mão dele na cama. Beatriz, eu posso explicar. Explicar o quê? Gritei, surpreendendo a mim mesma com o volume. Explicar que você está me traindo, que está tendo um caso com um homem, que me usou como fachada por 1 ano e meio. Ele tentou se aproximar, mas eu recuei. Não encosta em mim. Não você se atreve a encostar em mim. Ele passou as mãos no rosto, destruído. Eu não queria que você descobrisse assim. Ah, então você queria que eu descobrisse? Quando? Depois de 10 anos? 20? Nunca. Ele se sentou na beirada da cama com a cabeça entre as mãos. Eu não sei. Eu estava tentando fazer a coisa certa. A coisa certa. A coisa certa. Casei de vez mais alto. A coisa certa seria não ter casado comigo. Não ter me enganado. Não ter destruído minha vida. Ele começou a chorar, mas eu não senti pena nenhuma. Rodrigo levantou o rosto molhado de lágrimas. Eu não queria te machucar, Bi. Eu realmente gosto de você, mas não do jeito que deveria. Eu sou assim desde sempre. Tentei mudar, orei, jejuei, pedi para Deus me curar, mas não funcionou. Pensei que se casasse, se fizesse tudo certo, talvez os sentimentos mudassem. Mas não mudaram. Senti uma raiva tão grande que quis gritar até minha garganta doer. Então, você me usou como experiência? Como cobaia da sua cura gay? Não foi assim. Eu achei que podia funcionar, que podia ser um bom marido para você. Bom marido? Você me deixou 1 ano e meio achando que era feia, que era indesejável, que tinha algo errado comigo. Me deixou me destruir por dentro enquanto você tinha sua vida secreta com seu amante. Ele soluçou mais alto. Desculpa. Desculpa muito. Eu fui covarde, fui egoísta, mas eu tinha medo. Medo do que a igreja ia falar, do que minha família ia falar. Naquela época, ser isso era impensável. Era pecado, era abominação. Eu não podia assumir. Então você me sacrificou para salvar sua reputação? É isso? Ele não respondeu, só continuou chorando. Eu parei de gritar. Minha raiva estava dando lugar a uma tristeza profunda, quase insuportável. Desde quando? Perguntei com a voz mais calma. Com o Jonas. Desde quando? Ele limpou o rosto com as costas da mão. Desde antes de casar com você.
A gente trabalhava junto, virou amizade. E então virou mais. Tentei terminar quando comecei a namorar você, mas não consegui. Não conseguia ficar longe dele. Senti meu coração partir ainda mais. Então você estava com ele o tempo todo? Durante nosso namoro? Durante nosso casamento? Sim, ele sussurrou. Desculpa. Respirei fundo, tentando manter a compostura. Você me ama? De alguma forma? Como pessoa, sim. Você é especial para mim, Bia. Mas não do jeito que um marido deve amar a esposa. Eu tentei, juro que tentei, mas não consigo sentir atração por mulheres, por ninguém que não seja homem. Aquelas palavras, ditas em voz alta finalmente, eram ao mesmo tempo libertadoras e devastadoras. Pelo menos agora eu sabia. A verdade, por mais dolorosa que fosse, estava na minha frente. Você precisa ir embora, falei, com uma calma que não sabia de onde vinha. Agora! Ele levantou assustado. Bia, a gente pode conversar, pode... Não tem nada para conversar. Você me mentiu, me enganou, me usou. Não quero você aqui. Pega suas coisas e vai. Mas essa é minha casa também. Peguei no trabalho. Não me importo. Você pode ficar com tudo. Só quero você longe de mim. Ele ficou me olhando por um longo momento. E você vai contar? Para a igreja? Para minha família? Pensei na pergunta. Parte de mim queria destruir ele como ele tinha me destruído. Queria expor a mentira. Queria que todos soubessem. Mas outra parte, cansada demais para vingança, só queria paz. Não sei. Respondi honestamente. Agora vai embora, por favor. Ele começou a juntar algumas roupas numa mochila, se movendo como um zumbi. Quando estava saindo pela porta, parou. Beatriz, eu sei que não adianta nada, mas eu sinto muito, de verdade. Só queria ter tido coragem de ser quem eu sou desde o começo. Teria poupado muita dor, para você e para mim. Fui embora e vai pro inferno, pensei, mas não disse. Só fechei a porta na cara dele. Quando ouvi o barulho da porta da frente se fechando, desabei, chorei como nunca tinha chorado na vida. Chorei pelos anos perdidos, pela inocência destruída, pela confiança quebrada. Chorei pela menina de 24 anos que tinha casado cheia de sonhos e que agora, aos 26, estava sozinha e destruída. Chorei por tudo que podia ter sido e nunca seria. Nos dias seguintes, foi um borrão. Liguei para o trabalho dizendo que estava doente. Não saí da cama, não comi, só chorava e dormi. Minha mãe apareceu no terceiro dia preocupada porque eu não tinha ido na igreja no domingo. Quando viu o estado em que eu estava, ficou apavorada. O que aconteceu? Onde está o Rodrigo? Contei tudo, cada detalhe horrível. Ela ficou em choque, sem saber o que dizer. Finalmente, depois de um longo silêncio, ela disse: graças a Deus você descobriu agora, e não daqui a 10 anos com filhos no meio. Ela tinha razão. Podia ser pior. Mas no momento não me consolava. Minha mãe me ajudou a me levantar, me fez tomar banho, comer alguma coisa. Ligou para o pastor da igreja pedindo uma conversa urgente. Na reunião com o pastor, ele ficou chocado, mas não incrédulo. Infelizmente, não é a primeira vez que vejo isso acontecer, ele disse. Homens tentando suprimir quem realmente são, usando o casamento como máscara. É triste para todos os envolvidos. Ele se ofereceu para ajudar com o processo de anulação do casamento. A notícia se espalhou pela igreja com uma velocidade assustadora. De repente, todo mundo sabia que meu casamento tinha acabado e, embora não soubessem os detalhes completos, especulavam. Algumas pessoas me olhavam com pena, outras com curiosidade mórbida, um ou outro com julgamento, como se eu tivesse culpa de alguma forma. Parei de frequentar. Não aguentava os olhares, os sussurros, as perguntas mal disfarçadas. Rodrigo tentou me ligar várias vezes. Eu não atendia. Até que um dia ele apareceu na loja onde eu trabalhava. A Patrícia o encarou e disse que, se ele não saísse, ela chamaria segurança.
Ele foi embora, mas antes deixou uma carta. Li naquela noite. Era uma carta longa, pedindo perdão, explicando que ele mesmo era vítima de uma sociedade que não aceitava quem ele era, que tinha feito o melhor que podia nas circunstâncias. Terminava dizendo que estava se mudando para São Paulo, para viver com Jonas, para finalmente ser livre. Desejava que eu também encontrasse minha liberdade e felicidade. Rasguei a carta em pedacinhos. Liberdade. Ele falava de liberdade enquanto tinha me prendido numa mentira por anos, mas ao mesmo tempo, uma parte pequena de mim entendia o desespero de ter que esconder quem você realmente é. Entendia o medo, entendia a solidão de viver uma mentira. Não justificava o que ele tinha feito comigo, mas entendi. E foi esse entendimento, por mais doloroso que fosse, que começou o meu processo de cura, porque eu percebi que não era sobre mim. Nunca tinha sido. Não era porque eu era feia ou indesejável. Era porque eu era mulher e ele não desejava mulheres. Simples assim, cruel assim. Os meses seguintes foram de reconstrução. Lenta, dolorosa, mas necessária. Voltei a morar com minha mãe temporariamente. Ela me acolheu sem julgamentos, só com amor de mãe. Minhas irmãs também me apoiaram, cada uma do seu jeito. A mais nova, Juliana, ficava horas conversando comigo, tentando me fazer rir. A do meio, Fernanda, mais prática, me ajudou com toda a papelada do divórcio, que na época ainda era complicado e demorado. Continuei trabalhando na loja de tecidos. O trabalho me salvou de muitas formas. Me dava rotina, me tirava de casa, me fazia pensar em outras coisas. A Patrícia foi minha rocha nesse período. Ela não tinha pena de mim, não me tratava como vítima, me tratava como amiga. Às vezes a gente almoçava junto e ela contava das próprias experiências ruins, do divórcio dela, de como tinha sobrevivido. Você vai sair dessa mais forte, ela dizia. Eu sei que não parece agora, mas vai. Comecei a fazer terapia. Na época não era comum, principalmente na minha realidade financeira, mas uma conhecida da minha mãe era psicóloga e se ofereceu para me atender com um valor que eu conseguia pagar. As sessões eram difíceis, tinha que revisitar toda aquela dor, entender meus sentimentos, processar a traição e a mentira. Mas aos poucos fui me reconstruindo, fui entendendo que não tinha culpa de nada, que tinha sido vítima de uma situação cruel. A psicóloga, Dona Regina, me disse algo que nunca esqueci. Beatriz, o Rodrigo também é vítima de uma sociedade que o forçou a viver uma mentira, que o fez acreditar que quem ele era errado, pecaminoso. Isso não justifica o que ele fez com você, mas entender o contexto ajuda a não carregar raiva para o resto da vida. Raiva é veneno. Você pode escolher não levar esse veneno com você. Aquelas palavras me libertaram de uma forma que eu não esperava. O processo de divórcio levou quase 1 ano. Rodrigo não contestou nada. Assinou tudo o que precisava assinar. Soube por terceiros que ele realmente tinha se mudado para São Paulo com o Jonas, que estava trabalhando lá, vivendo abertamente o relacionamento. Uma parte de mim ficou brava com a facilidade que ele recomeçou a vida, mas outra parte, a parte que estava crescendo e amadurecendo através da terapia, ficou feliz por ele, feliz que pelo menos um de nós tinha conseguido ser autêntico. Quando o divórcio finalmente saiu em 1993, eu tinha 27 anos. 3 anos tinham se passado desde aquele casamento cheio de esperança. 3 anos que eu considerava perdidos. Mas Dona Regina me ensinou a ver diferente. Não foi tempo perdido, Beatriz. Foi tempo de aprendizado. Você aprendeu sobre resiliência, sobre força, sobre perdão. Essas lições vão te acompanhar para sempre. Comecei a acreditar nisso aos poucos. Decidi recomeçar de verdade. Saí da loja de tecidos e fui trabalhar como secretária numa escola. Pagava um pouco melhor e eu gostava do ambiente. Conheci pessoas novas, fiz amizades fora do círculo da igreja. Comecei a me vestir diferente,
a usar maquiagem, a cuidar mais de mim. Não para ninguém, mas para mim mesma. Queria olhar no espelho e gostar do que vi. Foi na escola que conheci o Paulo. Ele era professor de matemática, tinha 32 anos, era divorciado também e tinha uma filha de 7 anos. Era um homem simples, careca, barrigudinho, mas com um sorriso sincero e olhos gentis. Começou puxando conversa inocente sobre o tempo, sobre os alunos, sobre o trabalho. Aos poucos fomos nos aproximando. Tomávamos café juntos no intervalo, almoçávamos na cantina da escola, rindo de piadas internas. Um dia ele me convidou para sair. Só um cinema, um sábado à tarde. Entrei em pânico. Não tinha saído com homem nenhum desde o divórcio. Tinha medo, tinha trauma, tinha insegurança. Conversei com Dona Regina na terapia. Você não precisa ir se não quiser, ela disse. Mas se quiser, saiba que não é traição ao seu passado. Você tem direito de ser feliz, de tentar de novo. Decidi ir. O encontro foi normal. Maravilhosamente normal. A gente assistiu um filme, comeu pipoca, conversou depois numa lanchonete. Paulo era fácil de conversar, engraçado, interessado em me conhecer de verdade. Não tentou nada além de um beijo rápido no final da noite quando me deixou em casa. Foi respeitoso, gentil, tudo o que eu precisava. Saí dali com borboletas na barriga e medo ao mesmo tempo. Começamos a namorar devagar. Paulo sabia da minha história. Eu tinha contado tudo nas primeiras semanas. Ele ouviu sem julgar, sem fazer perguntas invasivas. Apenas disse: isso deve ter sido muito, mas você sobreviveu. É uma mulher forte. Com ele, pela primeira vez, não me senti quebrada. Me senti vista. A intimidade foi um desafio. Mesmo depois de anos, mesmo divorciada, eu ainda era virgem. Ainda tinha medo. Insegurança sobre meu corpo, sobre ser desejável. Paulo foi paciente, não me apressou, não me pressionou, esperou eu estar pronta. E quando finalmente ficamos juntos pela primeira vez, aos 29 anos, 7 anos depois de ter me casado a primeira vez, foi especial. Não foi perfeito, foi desajeitado e nervoso, foi real. Foi com alguém que me desejava de verdade, que queria estar comigo. Casei com Paulo 2 anos depois, em 1995. Foi um casamento civil, simples, só com família próxima. Não quis igreja, não quis festa grande, só queria celebrar com as pessoas que amava. E dessa vez foi real, foi verdadeiro. Tivemos 2 filhos, hoje adultos e independentes. Construímos uma vida bonita juntos, com altos e baixos como todo casamento tem, mas com honestidade sempre. Paulo morreu há 4 anos, de câncer. Sinto falta dele todos os dias. Sobre o Rodrigo, soube que ele viveu com o Jonas por muitos anos em São Paulo. Chegou a mensagem até mim, através de conhecidos em comum, que eles eram felizes, que tinham um negócio próprio, que viviam abertamente. Fiquei genuinamente feliz por ele. Não guardei rancor. Levou tempo, mas consegui perdoar. Não pelo que ele fez, mas por mim mesma, porque carregar raiva só me machucava. Rodrigo faleceu em 2010, também de câncer. Fui no velório. Jonas estava lá, destruído, sendo consolado por amigos. Quando me viu, ficou sem saber se devia se aproximar. Eu me aproximei. Sinto muito, falei. Ele te amava muito. Jonas começou a chorar. Obrigado. Ele sempre falava de você com respeito. Sempre disse que você era uma pessoa especial, que merecia mais do que ele podia dar. Aquilo me confortou de uma forma estranha. Hoje, aos 59 anos, olho para trás e vejo aqueles 3 anos de casamento com o Rodrigo não como tempo perdido, mas como parte da minha jornada. Foi doloroso? Foi. Foi injusto? Completamente. Mas também me ensinou lições valiosas. Me ensinou sobre compaixão, sobre perdão, sobre resiliência. Me ensinou que a vida raramente é preto no branco, que as pessoas são complexas, que todos estamos lutando batalhas invisíveis. Aprendi também sobre a crueldade de uma sociedade que força as pessoas a viverem mentiras. Rodrigo não era um monstro, era um homem
Gay numa época e numa comunidade onde ser gay era impensável. Ele fez escolhas erradas, sim, me machucou profundamente, mas ele também sofreu. E reconhecer isso não diminui minha dor, mas me permite viver em paz. Se tem algo que eu gostaria de dizer para qualquer pessoa que esteja passando por algo parecido é: você não está sozinha. E não é culpa sua. Se você está num casamento sem intimidade, se sente que algo está errado, confie nos seus instintos, procure ajuda, converse, exija verdade, porque você merece viver uma vida autêntica, com alguém que te ame e te deseje completamente. E se você é alguém que está vivendo uma mentira, escondendo quem realmente é com medo do julgamento, saiba que a verdade sempre liberta. Pode ser dolorosa no início, pode custar relacionamentos, pode ser difícil, mas viver autenticamente é o único caminho para a verdadeira felicidade. E envolver outras pessoas na sua mentira só multiplica a dor. Não guardo mágoa do Rodrigo. Espero que, onde quer que ele esteja, tenha encontrado paz. E espero que o Jonas também tenha conseguido seguir em frente depois da perda. Todos merecemos amor, todos merecemos ser quem realmente somos e todos merecemos verdade. Minha história não é única. Sei que muitas mulheres, e homens também, passaram e passam por situações parecidas. Casamentos de fachada, vidas vividas na mentira, anos perdidos tentando fazer funcionar algo que estava quebrado desde o início. Mas quero que saibam que é possível recomeçar. É possível encontrar felicidade de novo. É possível perdoar e seguir em frente. Hoje vivo sozinha, mas não solitária. Tenho meus filhos, meus netos, minhas amigas. Tenho uma vida cheia de significado e propósito. E quando olho no espelho, gosto da mulher que vejo. Uma mulher que sobreviveu, que cresceu, que aprendeu, que perdoou. Uma mulher forte, não porque nunca caiu, mas porque sempre se levantou. Aqueles 3 anos de casamento com Rodrigo parecem uma vida atrás agora. Foram difíceis, foram dolorosos, quase me destruíram, mas não conseguiram, e no final me tornaram quem eu sou hoje. E por isso, de uma forma estranha, e sou grata. Grata pela dor que me ensinou força, grata pela traição que me ensinou verdade, grata pelo fim que me permitiu um novo começo. Se você está me ouvindo e está passando por algo parecido, saiba, vai passar. A dor não é eterna. A cura é possível. E do outro lado da tempestade tem sol, tem vida, tem recomeço. Acredite nisso. Acredite em você, porque você é mais forte do que imagina. E merece muito mais do que migalhas de amor ou mentiras disfarçadas de casamento. Obrigada por me ouvir até aqui. Que minha história possa ajudar alguém a encontrar coragem para buscar a verdade, para exigir respeito, para recomeçar quando necessário. Porque a vida é curta demais para ser vivida em mentiras. E todos nós merecemos viver na verdade, mesmo que doa no começo, porque só na verdade há liberdade real.